Glória a Deus. Amém, queridos? São os apóstolos? Boletim na mão? Ô, glória! Glória a Deus. Amados, Deus tem começado a falar conosco. No princípio desse ano, Deus tem começado a falar conosco a respeito de um tema profético que Deus tem chamado a atenção esse ano, assim como tem feito todos os anos. Mas essa palavra profética, ela é bem interessante, porque cada palavra dessa profética, ela não serve simplesmente para aquele ano em específico. É algo que Deus trouxe para nós em evidência naquele ano, amém, queridos? Amém. Mas não para ali, é eterno. Cada palavra dessa, ela continua eternamente, amém? Então, queridos, Deus tem trazido ao nosso coração nesse ano, trazendo que igreja, na verdade, são relacionamentos restaurados, não é verdade? Amém. Deus tem falado ao nosso coração o seguinte, que Jesus, na verdade, quando foi enviado para morrer por nós, né, esse amor tremendo, que Ele entregou a sua vida por cada um de nós, o que acontece é que nós vimos que essa entrega de Jesus, na verdade, foi para resolver um problema de relacionamento. Diga assim, a entrega de Jesus foi para resolver um problema de relacionamento. E esse relacionamento, nós temos visto que esse relacionamento, ele tem 3 dimensões, não é verdade? Nós temos aprendido que esse relacionamento, existe um relacionamento entre eu e Deus, o relacionamento de mim comigo mesmo, não é verdade? E o relacionamento de mim com o meu próximo. Deus trouxe a nossa atenção, na verdade, o modelo da cruz. Se você olhar a cruz, ela tem 2 madeiras, uma na vertical e uma na horizontal. A vertical, ela está indicando, na verdade, a restauração, não é verdade? Do relacionamento do homem com Deus. A vertical está direcionando a restauração, né, do relacionamento entre o homem e o homem, mas no meio de uma madeira e outra tem uma junção. Isso está querendo dizer que o homem, amado, muitas vezes, ele não tem paz consigo mesmo, ele não consegue aceitar quem ele é. Ele não consegue achar que ele é capaz de alguma coisa, não é verdade? Ele não consegue ter paz no seu coração. E, amado, hoje eu quero compartilhar uma palavra como subtema dessa palavra profética, amém? Porque muitas vezes, amado, nós estamos caminhando bem. A palavra diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia, não é verdade? E o que acontece é que muitas vezes nós estamos até caminhando bem nessas 3 dimensões. Muitas vezes eu estou com o meu relacionamento com Deus restaurado. Comigo mesmo eu estou bem, estou em paz. Eu não preciso, querido, ir a shoppings, comprar roupas e mais roupas para poder me satisfazer, para poder me sentir feliz. Você está entendendo? E também muitas vezes, amado, eu estou bem com o meu próximo. Consigo ter paz com aqueles que me rodeiam. Amém? Só que preste bem atenção. Quando há uma falha em um desses pontos, na verdade o que acontece é uma quebra, na verdade, de um conceito bíblico. Vocês estão conseguindo entender? Quando na verdade há uma falha nisso aí, houve uma quebra de princípio. E o que acontece, querido, é que quando há uma quebra de princípio, isso pode trazer uma onda que pode afetar não só a minha vida, mas ela chega ao ponto, amado, de afetar a minha família, os meus bens e aqueles que me rodeiam. Hoje nós vamos falar sobre a vida de um homem, que a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. O nome desse homem era Davi. Esse homem foi rei de Israel. Esse homem, querido, na verdade o que acontecia, ele tinha uma excelente relação com Deus, uma excelente relação com os seus companheiros, uma excelente relação consigo mesmo. E como versículo base, nós vamos olhar algo que aconteceu no meio desses relacionamentos excelentes. Acontece algo que parece que não bate.
Acompanhe comigo o versículo base da mensagem, 1 Samuel 30, o versículo 4 diz assim: Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Querido, prestem bem atenção, porque na verdade eu não vou perder muito tempo e eu vou deixar mais que o Espírito Santo fale com vocês, amém? Portanto, fiquem atentos, porque eu creio que Deus vai falar poderosamente com vocês e vai cair uma unção nova no final do culto. Amém. Já vai recebendo, porque no final ele vai só completar. Amém, querido? Esteja aberto, cutuca o irmão do lado com amor. Cutuca. No Brasil, Facebook, quando você vai pouco, é cutuca, né? Olha aí. Então, não é no Facebook não, já que você está pessoalmente, cutuca o irmão aí do lado, né, e fala assim: fica ligado, irmão. Fala para ele aí. Amém? Então, amado, para que vocês possam ver que Davi, na verdade, ele tinha uma excelente relação nessas três dimensões. Olha só, querido, o relacionamento de Davi com Deus. Prestem bem atenção que ele diz em Salmos 23, o versículo 1: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi sabia, querido, tinha convicção do Deus que ele servia. Olha o que diz, amado, olha o que ele diz no Salmos 16, versículo 2: Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a ti somente. Querido, Davi sabia diante de quem ele estava. Davi sabia que não existia outro bem maior do que o Senhor dele. Amém, querido? Amém. Olha só o que ele diz no Salmos 18, versículo 1: Eu te amo, ó Senhor, força minha. Outro relacionamento excelente que ele tinha era com ele mesmo. Davi não tinha crise de identidade, querido. Amém. Preste bem atenção. Quando ele chega diante de Saul, que era o rei na época, o que acontece, querido, é que tinha se levantado um gigante chamado Golias. E ele começa a bater de frente, a caçoar, a falar coisas tremendas, querido, do povo de Israel. E o povo de Israel, com seus cavaleiros, com seu exército, com medo. Davi entra naquela situação. As pessoas provavelmente o viam como nada, mas ele tinha certeza que em Deus ele podia todas as coisas. Amém, você está conseguindo entender, querido? Sim, ele não tinha crise de identidade. Olha o que diz 1 Samuel 17, versículo 34 em diante. Então disse Davi a Saul: teu servo, apacentava as ovelhas do seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. Eu saía após ele e o feria e o livrava da sua boca, e o levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Querido, eu não sei se você sabe, mas enfrentar um leão e um urso não deve ser coisa boa não, sabe? Eu não sei se você já teve a oportunidade de estar de frente com um urso. O bicho é grande, viu, querido? E se ele te der um abraço de amigo, então sai de baixo, você não sai daí de jeito nenhum. Que Deus não permita que você um dia esteja na frente de um leão. Porque o negócio também não é brincadeira. Sabe? Que não é igual um gatinho, não, sabe? Não é igual o Félix. Lembra do Félix? É o gato lá do pastor. Como é que é? É mais ou menos isso. Então, querido, preste bem atenção. Outra coisa, querido, o relacionamento excelente que Davi tinha era com as outras pessoas. Aqueles que o rodavam, aqueles que estavam ao redor dele. Davi tinha um relacionamento tremendo, amado, com Jonatas, que era filho do rei Saul. Olha o que diz 1 Samuel 18, 1. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. 1 Samuel 18, 3. E Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Olha só, querido, o tamanho era a excelência do relacionamento que Davi tinha com as pessoas, a ponto, querido, das almas se linkarem. Olha que coisa tremenda, querido. De fazerem uma aliança um
com os outros. Deixa eu falar uma coisa para você já começar a receber algo. Amém, querido? Amém. Preste bem atenção. Às vezes você está dentro da igreja, querido. O irmão pisa no teu pé. E para você perdoar, sua graça e misericórdia. Você está conseguindo entender, querido? Sabe por quê? Você quer que eu te diga? Porque não há aliança. Fala, Deus. Quando tiver aliança, querido, esse amor vem. Quando tiver aliança, meu amado, com Deus e com o teu irmão, não vai ser por causa de um pisão no pé que você vai perder a comunhão com ele, mano. Presta bem atenção. Nós somos seres humanos, nós vamos errar uns com os outros. O que Deus espera de nós então, pastor? Se nós somos seres humanos, nós vamos errar. Um coração modável, um coração disposto, querido, a voltar e falar assim: eu errei, querido, me perdoe. Amém. E me ajude a mudar nisso aí. Você está entendendo, querido? Amém? Tem que ter essa disposição. O problema de muitas igrejas hoje é que não há essa disposição. Entram com cara de santo, dando aleluia, glória a Deus. Mas presta atenção, quando você vê, tem panelinhas espalhados pela igreja, um falando mal da vida do outro. Isso não é aliança, querido. Isso é maledicência, isso é demoníaco, e muitas igrejas, querido, perecem por causa dessa atitude. Você está conseguindo entender, igreja? Amém. Olha só, não só com Jonatas, mas também com seus companheiros de batalha. Davi tinha relacionamento tremendo com eles. 2 Samuel 23, versículo 15 em diante. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Olha só, querido, Davi suspirou. Aquela coisa que você fala assim, né? Quem me dera agora estar no Brasil comer aquele pastel de queijo com caldo de cana. Sabe como é que é aquela coisa? Então, mais ou menos por aí, né? Pessoal que veio do Brasil agora não sabe muito assim, fala assim: puxa vida, o pastor fala de pastel, caldo de cana, é que aqui é difícil encontrar isso, viu, querido? Aqui não é fácil não, o pessoal começa a sentir saudade, sabe? Vocês vão conseguir entender? Amém. Ele suspirou, querido. Olha o versículo 16. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém e tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor e disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo da sua própria vida? Então presta atenção, querido, porque Davi tinha um relacionamento tremendo, tanto com Deus, um relacionamento excelente com Deus, um relacionamento excelente consigo mesmo, e um relacionamento excelente com aqueles que o rodeavam, com as pessoas. Mas a gente viu, amado, no versículo, logo no início do culto, que ele estava em prantos. O negócio parecia não estar muito bem, não é verdade? O que levou, querido, na verdade, Davi? Porque Davi chega um certo momento da vida dele em que algo acontece, que nós vamos ver no decorrer da mensagem, onde ele perde, querido, família, bens e perde os companheiros. Querido, o que aconteceu com Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que tinha um relacionamento excelente nas 3 dimensões? O que aconteceu, querido, para isso ser quebrado, para ele perder isso tudo de uma hora para outra? Presta atenção, querido. Para que você entenda um pouco mais da história, preste bem atenção. Você está ligado? Amém. Amém? Deixa eu tomar água aqui para seguir adiante. Preste bem atenção, querido. Porque os versículos que nós vamos ler agora vai começar a história para que você entenda. Preste atenção. Porque os versículos que nós vamos ler vai falar de Davi voltando, na verdade, de uma guerra que, na verdade, não era nem para ele entrar. Mas ele se meteu a entrar, por causa de algo que havia sido quebrado anteriormente. Nós vamos ver no decorrer da mensagem. Mas o que acontece é que
os filisteus, na verdade, mandaram Davi com seus homens voltarem. Assim, não, você não vai não. E o que acontece é quando Davi volta para a cidade, algo acontece. Eles dão de cara com algo. E o que ele encontra, na verdade, é um desastre, querido, na terra onde eles moravam. Acompanhe comigo, por favor, 1 Samuel 30, o versículo 1 em diante, diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclag, e esta ferido e queimado, tinha levado cativas mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Versículo 3, Davi e seus homens vieram à cidade, e ela queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Versículo 4, então Davi e seu povo que se achava com ele, ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. O versículo 6, a parte de A diz: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura. Amado, presta atenção. Por que que isso aconteceu, querido? Volto a dizer, um homem que tinha um relacionamento maravilhoso, excelente nas 3 dimensões. O que que aconteceu, amado? Por que isso aconteceu? Preste bem atenção, para que a gente entenda, a gente vai ter que voltar um capítulo, amém? Preste bem atenção, 1 Samuel 29, 2. Os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares, e Davi e seus homens iam com Aquis na retaguarda. Presta atenção, meu amado, eu não sei se você sabe, mas Aquis não tinha nada a ver com Israel. Davi, querido, já havia sido ungido rei de Israel. O que que esse homem, querido, estava fazendo com Aquis? O que que esse homem, querido, estava fazendo com o rei dos filisteus? Preste bem atenção, amado. Os filisteus, na verdade, eram inimigos do povo de Deus, porquanto eram inimigos de Davi, meu querido. Vocês lembram quando ele lutou contra Golias? Amém? Que eu falei no princípio. Presta atenção, o que que Davi diz? Olha só, 1 Samuel 17, 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferirá este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo, querido? Um homem que tinha falado algo, agora a gente vê uma atitude diferente, vê Davi colado com o rei dos filisteus. Eu falei para vocês ficarem com atenção, não falei, amém? Amém. Que Deus ia falar com vocês, amém, queridos? Preste bem atenção, meu amado. Preste bem atenção nisso. Os filisteus eram inimigos do povo de Deus, não é verdade? A palavra diz que hoje a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Deixa eu falar um negócio para você. Tem gente hoje, querido, andando de braço dado com o diabo. Como assim, pastor? E vou falar mais. E dentro da igreja. Tem gente, querido, seguindo o curso desse mundo. E está dentro da igreja. Presta bem atenção, querido. Inimigo é inimigo. Não tem causa, querido, para você mudar de time. Às vezes eu olho para a palavra, querido, eu fico maravilhado, sabia? Porque eu vejo a vida de um homem, querido, chamado Paulo, que passou por naufrágios, que foi apedrejado, teve preso várias vezes, foi açoitado, querido, 39 vezes, tomou 39 açoites durante 5 vezes.
5 vezes aconteceu isso com esse homem. Você sabe isso, o que isso fazia com Paulo? Dava a ele mais ousadia para pregar o evangelho. Tem gente, querida, abandonando o evangelho por nada. E o que é pior, continua dentro da igreja. Abandonou o evangelho, mas continua dentro da igreja. Misericórdia. Presta atenção, querido. Presta atenção. Porque, olha só, Davi, na verdade, após a unção, o que acontece com Davi, para que você entenda, é que Saul, querido, após Davi ter sido ungido rei, Saul, que era o rei, naquele momento, começa a perseguir, querendo matar Davi. Começa a perseguir, querendo matar Davi. E olha o que acontece, querido. Sabe o que acontece com Davi? Ele foge. Presta atenção. Eu acabei de citar aqui, querido. E nós vimos pela palavra de Deus, no Salmo 23, onde Davi diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mais adiante, nesse mesmo Salmo, você sabe o que ele diz? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. O que aconteceu com esse homem, querido, para fugir? Preste bem atenção, querido, o que acontece com Davi. 1 Samuel 22, 1a diz assim: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Presta atenção, querido, eu não sei se você sabe disso. Não sei se você já teve a oportunidade de estar numa caverna. Mas a caverna, na verdade, são lugares solitários, sabe, querido? Escuros, frios. Você está entendendo? Pastor, o que isso tem a ver conosco? Eu nunca entrei numa caverna. Tem gente, querido, que quando passa por luta e por dificuldade, ao invés de se achegar para o corpo, ao invés de se achegar à igreja, ao invés de se achegar ao povo de Deus, sabe o que faz? Se afasta. Deixa eu falar um negócio para você, querido. Você sozinho, você é presa fácil. O diabo vai te engolir. Presta atenção, querido. Quando você está passando por luta, por dificuldade, perseguições, ameaças, a melhor coisa que você tem que fazer, querido, é se aproximar do corpo. Eu não sei se você já teve a oportunidade de olhar para o seu corpo. Já olhou? Amém. Amém, querido? Presta atenção. Não sei se você sabe, mas aconteça o que aconteça com o seu braço, ele não pode se desconectar do seu corpo. Às vezes acontece algo comigo, eu vou sair da igreja. Também só porque aconteceu agora, também não vou ao GE, não vou ao estudo bíblico. Que isso, querido? Agora é que é o momento de você ir e falar assim: amados, me ajudem. Eu estou passando por tribulação, estou passando por isso, estou passando por aquilo, orem por mim. Estejam comigo junto nessa luta. Amém. Você está conseguindo entender, querido? A Bíblia diz que é melhor 2 do que 1, porque quando um cair tem um outro para levantar. Não tente andar sozinho, querido. Amém. Você vai olhar a visão desse ministério. Você vai ver que a gente caminha, tem a coisa de discípulo e discipulador. Não ande sozinho, querido, que você é presa fácil. Você está conseguindo entender, igreja? Amém, querido? Amém. Presta atenção, amado. Davi, na verdade, foi perseguido, foi oprimido duramente por Saul. Num certo momento, amado, de tanta provação e privação, parece que o cansaço interior fez Davi quebrar, amado, o relacionamento com ele mesmo. Quando ele perde o relacionamento consigo mesmo, sabe o que acontece? Ele começa a perder a direção, ele perde o foco. O foco desvia, querido. Quando você entra por luta e por dificuldade, meu amado, e você não traz à tua mente, ao teu coração, o que a palavra diz, quem você é, você já perdeu. Você está conseguindo entender, igreja? Amém. Você já perdeu. E Deus, amado, tem para você uma vida mais do que vencedora.
Amém, queridos? Glória a Deus. Então presta atenção, amado. Parece que algo aconteceu com Davi, ele começa a perder a direção. E você sabe onde é que ele busca proteção, meu querido? Você tem ideia onde é que ele busca proteção? Olha aqui para mim um pouco. Ele busca proteção no adversário. Ele busca proteção no inimigo. Presta bem atenção, querido. Às vezes você está dentro da igreja, está caminhando, passa por luta, dificuldade, por tribulação, e você bota a tua confiança nos homens. A tua confiança tem que estar em Deus, querido, não é no homem. Amém. O homem não pode fazer nada por você. Presta atenção. O homem não pode fazer absolutamente nada, querido, por você. Presta atenção o que acontece. Veja bem, querido, o que acontece com Davi. 1 Samuel 27, versículo 1 e 2 diz assim: disse, porém, Davi consigo mesmo: pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim. Querido, que palavras são essas? Que palavras são essas? Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de toda a esperança e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel. Assim me livrarei das suas mãos. Dispôs-se Davi, e com 600 homens que com ele estava, passou a Aquis, filho de Moaque, rei de Gate. Amado, presta atenção. Davi começa a tomar, querido, suas próprias decisões independentemente. Não sei se você sabe, mas se você olhar a palavra, você vai ver que no meio de Davi e seu povo, querido, tinha um sacerdote. Você sabe nesse momento quando é que Davi consulta o sacerdote? Em nenhum momento. Quando Davi consulta Deus, em nenhum momento. Vai recebendo, querido. Vai recebendo. Preste bem atenção. Um homem, querido, segundo o coração de Deus. Mas é homem como eu e você. E Deus está trazendo isso para nós. Para falar assim: acorda, querido. Acorda, porque quem está de pé, cuide para que não caia. Você tem que vigiar. Você tem que depender do teu irmão. Você tem que preferir teu irmão em honra. Você não pode quebrar aliança. Amém. Você está entendendo, querido? Preste bem atenção. Um homem, querido, que no Salmo 23 estava dizendo que ainda que ele passasse pelo vale da sombra da morte, ele não ia temer nada. E ele diz aqui, querido, que na verdade a melhor coisa que ele podia fazer é fugir para o campo do inimigo. Às vezes eu passo por tribulação, querido. Preste bem atenção o que é procurar no terreno do inimigo. Preste atenção, querido. Às vezes eu estou dentro da igreja, estou caminhando, estou andando bem. Com o tempo, você sabe o que acontece, querido? As lutas se levantam. Por que, pastor, que a luta se levanta? Porque Jesus falou que a gente ia passar por lutas e aflições. Mas a gente, quando passa por luta e por tribulação, a gente para o versículo aí. Jesus não parou aí. Jesus falou assim: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se anime em mim, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Aí às vezes, sabe, querido, eu estou aqui na igreja, estou caminhando, aí parece que a coisa não está indo muito bem. Eu falo assim: rapaz, está demorando muito. Mas eu oro e a coisa parece que só piora. E aquela coisa toda. Aí sabe o que eu faço? Ô, querido, você não sabe. Aí fora, você sabe o que caminha? O curso desse mundo. Aí eu pulo para dentro do curso do mundo, eu mudo de time. Olha só, querido. Eu passo por campo do inimigo. Não, estou tentando resolver aqui tudo da melhor qualidade, não tem jeito, e não consigo, e meus papéis estão demorando, e meus papéis não saem. Ah, eu vou faço um documento falso. Querido, onde é que você está? Você acabou de passar agora, querido, para o terreno do inimigo. Presta atenção. Meu casamento está tendo muito problema, eu vou me divorcio.
Querido, presta atenção, meu amado. Não, pastor, mas o meu cônjuge, amado, bota o joelho no chão. Começa a clamar ao Senhor, que Ele é o único que pode mudar o teu casamento. Amém. Você está entendendo, querido? Ele é o único. Você pode ir, querido, a psicólogos. Você vai gastar uma fortuna e vai se divorciar. O único, querido, capaz de mudar caráter se chama Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o único. Numa rodação de palmas ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amado, presta atenção. Sabe, Davi, querido, vai para o campo do inimigo. Davi muda de time. Começa a entrar, querido, debaixo da cobertura de um rei chamado Aquis. Você sabe o que quer dizer esse nome, querido? Você tem ideia? Encantador de cobras. Querido, como é que alguém com um nome desse pode vir com uma coisa boa? Você está conseguindo entender, querido? Amém. Tudo na palavra de Deus tem um significado, querido. Tudo tem um direcionamento, tudo tem um porquê. Esse homem, querido, era rei da cidade de Gate, para onde Davi fugiu. O rei Aquis, querido, deu a ele uma cidade. Olha só, querido, tamanha era o encantamento desse homem. Presta atenção, o diabo, quando ele se aproxima, querido, ele não vai se aproximar com uma marreta na mão, dando uma marretada no teu quengo. Rapaz, fui bem agora, né? No quengo, não é verdade? Agora ficou um negócio legal, né? É, martelada no cucuruco, sabe como é que é? Na cachola. Você está entendendo? O diabo, querido, quando ele se aproximar, ele vai oferecer algo bom para você. Presta atenção, algo bom para a tua carne. Algo bom para a tua carne. Você não tem papéis. Aí o diabo vai e arruma uma situação, uma cilada, e você, como está desesperado e não buscou no Senhor, você vai e pega o documento falso. E a pessoa fala assim, querida, esse documento é quente, saiu lá de dentro. Você vai passar na imigração e eles não percebem. Parece uma coisa boa, não é verdade? Olha só, não é verdade? Jesus amado. Você está conseguindo entender, querido? Você está conseguindo entender o que o diabo vai fazendo? Como é que o diabo vai conduzindo? E às vezes a gente muda de time sem perceber, querido. Sem perceber, quando a gente vê, a gente está lá no campo do inimigo, sendo servo dele. Porque isso a gente vai ver que foi o que aconteceu com Davi. Davi se tornou servo. Tinha sido ungido rei. Virou servo, querido. Virou servo do encantador de cobras. E com esse encantamento, querido, ele vem com uma coisa boa. Fala assim, para provar, querido, que eu sou bom com você, que eu sou gente boa, eu vou te dar uma cidade. Olha, querido. Eu te dou uma cidade. O diabo, ele vai sempre oferecer alguma coisa. Quando ele chega diante de Jesus, querido, ele oferece todos os reinos da terra. Em troca disso, ele pede a tua vida. Presta atenção, igreja. Ele te dá tudo, mas você abandona o Senhor. Portanto, você perdeu a vida, querido. Presta atenção, amado. E a palavra diz para você acumular tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não podem corroer. Você está conseguindo entender, igreja? Amém? Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Pensei que vocês tivessem sido arrebatados. Ô, glória. Aleluia. Então, presta atenção, querido. 1 Samuel 27, versículo 6 diz assim: então lhe deu Aquis naquele dia a cidade de Ziclag, pelo que Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. Agora olha para mim aqui um pouco. Preste bem atenção. Nós já vimos que Aquis significa encantador de cobras. Pronto. Aí ele dá a Davi uma cidade. Ô glória! Tem glória não, viu, querido? Sabe o que quer dizer Ziclag? Você tem ideia? Presta atenção. Seu nome aqui, Ziclag, quer dizer curva, volta.
retorno, mudança de direção. Sabe o que isso quer dizer, querido? Que Davi caminhava numa direção, caminhava na direção do Senhor. Quando isso foi quebrado, querido, o que acontece é que ele mudou a direção dele. Preste bem atenção, igreja, vai recebendo. Preste bem atenção e vai recebendo. Amado, quando o nosso relacionamento começa a ser quebrado em alguma dessas três dimensões, nós vimos semana passada que tudo começa em Deus, lembra disso? Amém? Amado, se o relacionamento foi quebrado de mim comigo mesmo, preste bem atenção. Se eu não tenho mais paz comigo mesmo, se eu já não sei quem eu sou, presta atenção. É porque com Deus já quebrou. É porque com Deus já quebrou. Já não creio que o Deus é tão poderoso assim. Preste bem atenção, igreja. Amém, queridos? Amém. Então, olha só. Davi, querido, começa a caminhar na direção. Antes ele confiava em quem? No Senhor. Antes, querido, Davi dizia: o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Antes, Davi tinha no seu coração o seguinte: que Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, socorro bem presente nas horas de adversidade. Sabe o que acontece com Davi nesse momento? Ele começa a buscar a esperança dele nos homens. Começa a buscar, querido, a esperança dele, na verdade, no rei Aquis. Olha só, querido. E quando nós botamos a confiança em alguém, nos homens, achando que os homens podem nos dar uma solução, podem solucionar o nosso problema, sabe, querido? A palavra tem algo a dizer ao nosso coração a respeito disso, amém? Amém. Presta atenção que diz Jeremias 17, versículo 5, diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Amado, presta atenção. O que acontece quando você começa a confiar na força do homem, quando você começa a confiar, querido, na lei humana, quando você começa a confiar nas coisas desse mundo, o que acontece, você pode ter certeza, o seu coração se apartou do Senhor. Algum local aí, querido, isso aí foi quebrado e precisa ser restaurado. Amém, querido? Amém. E o que acontece com isso, com essa situação, é que mais na frente, querido, o rei Aquis, ele cobra o seu preço a Davi. Você quer ver o que acontece? 1 Samuel 27, o versículo 9 ao 12 diz assim: Davi feria aquela terra e não deixava com vida nenhum homem nem mulher, e tomava as ovelhas e os bois, os jumentos, os camelos e as vestes, voltava e vinha a Aquis, e perguntando a Aquis: contra quem deste hoje? Davi respondia: contra o sul de Judá, e o sul dos Jerameelitas, e o sul dos Quereneus. Versículo 11: Davi não deixava com vida nenhum homem nem mulher para os trazer a Gade, pois dizia: para que não nos denunciem, dizendo, assim Davi o fazia. Este era o seu proceder por todos os dias que habitou na terra dos filisteus. Versículo 12: Aquis confiava em Davi, dizendo: fez-se ele por certo aborrecível para com o seu povo Israel, pelo que lhe será por servo para sempre. Querido, era um servo de Deus, era um rei, tinha sido ungido, querido. E agora esse homem, amado, está chegando, está falando assim, e sendo inimigo, está falando assim: agora ele vai me servir eternamente. Presta atenção, igreja. Presta atenção, porque o diabo, meu amado, ele é astuto. Para você ter ideia, o diabo ele consegue dar nó em pingo de éter. Já escutou essa expressão? O negócio é sério, né? Você dá nó em pingo de éter. Éter é uma coisa que evapora assim. Foi. Você está entendendo? Você deixa o vidro aberto, quando você volta que já foi. Você sabe qual é que é? É, mano. Agora você dá nó em pingo de éter, o negócio é complicado, não é verdade? Amado,
Quando a gente olha, a gente já está envolvido. Já está atolado até o topo da lama. Porque o diabo ele não brinca em serviço, querido. Presta atenção. Um homem, amado, que era um homem segundo o coração de Deus. Um homem, querido, que se submetia à vontade do Senhor. Um homem, querido, que bateu de frente com Golias. Amado, nós já preguei isso aqui outras vezes, não vou estar falando sobre isso. Mas Davi era um homem enorme, querido. Um homem enorme. Não estamos falando aqui de 2 metros de altura, não. É para cima. Presta atenção. Golias, não é verdade? Ô glória. Eu já estou falando, já estou mudando os nomes aqui. Aleluia. É verdade? Então presta atenção. Golias, querido, era um homem enorme. Sabe como é que Davi vence Golias? Você tem ideia? Com uma arma poderosíssima, chamada funda. Já escutou isso? É mais ou menos assim. É um negocinho de couro, uma bolsinha de couro de um lado, uma do outro, e uma corda no meio. Sabe como é que é? Aí você bota pedra e gira aquilo ali, que de um lado do outro você gira e joga. A pedra bateu na testa, querido, de Golias. Presta atenção, querido, que uma pedra não mataria um homem daquele tamanho, não. Mas quando Davi entrou naquele campo de batalha, Davi não entrou sozinho. Você sabe quem estava diante dele? Jeová Sabaó. O Senhor dos Exércitos estava entrando diante de Davi. E foi Jeová Sabaó, querido, que jogou Golias no chão. Foi Jeová Sabaó, querido, que meteu a mão na espada e cortou a cabeça de Golias. Presta atenção, igreja. Quando a gente perde a confiança no Senhor, querido, o diabo toma vantagem. E ele começa a dar ofertas. E quando a gente menos espera, a gente está laçado até o pescoço. Você está conseguindo entender, queridos? Amém? Amém? Então presta atenção, amado. Preste bem atenção. Porque depois disso, Davi começa, querido, Davi começa a trabalhar debaixo da orientação mesmo de Aquis, do inimigo. Começa a servir mesmo, querido. E chega um momento em que ele é provado. Chega um momento, querido, em que ele é posto, onde na verdade os filisteus iam bater de frente. Iam bater de frente agora, querido, com o povo de Davi. Com o próprio povo de Deus, com Israel. Davi pula para dentro e fala assim: estou dentro dessa aí, querido. Só que algo miraculoso acontece e Davi não vai. Quer ver, querido? Acompanhe comigo, por favor. 1 Samuel 28. Sucedeu, versículo 1. Sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus, seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: fica sabendo que comigo sairás a peleja, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis: assim saberás quanto pode o teu servo fazer. Disse Aquis a Davi: por isso te farei minha guarda pessoal para sempre. Querida, as ofertas não param. As ofertas não param. Quanto mais você se apresenta para o inimigo para se afastar do Senhor, ele te abraça. Presta bem atenção, querido. Enquanto Deus hoje em dia está juntando o exército dele, o diabo também está, meu amado. E para ele chamar as pessoas, amado, ele tem que oferecer. E ele oferece aquilo que todo ser humano cai. É algo material. É sempre assim, querido. É cargos, posições, seja ela posição social ou financeira. Quantos, querido, eram servos, homens de Deus tremendo? Foi oferecido, querido, cargos, posições sociais ou financeiras e abandonaram o Senhor completamente. Quantos, querido? São histórias e mais histórias que a gente escuta. Você está entendendo, amados? Amém? Amém. Então presta atenção, que o diabo não está brincando, amado. Davi, a verdade, está a um passo
de ir à luta, querido, contra o seu próprio povo, contra Israel. Quando os próprios príncipes filisteus se levantam, querido, e rejeitam Davi. Fala assim, esse aí não. Olha o que diz 1 Samuel 29, 4a, diz assim: porém, os príncipes dos filisteus, muitos se indignaram contra ele, e lhe disseram, faze voltar este homem, para que torne ao lugar que lhe designaste, não desça conosco a batalha. Versículo 5, não é este aquele Davi, de quem uns aos outros respondiam nas danças, dizendo, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Olha só, querido, os próprios príncipes aqui do povo inimigo começam a trazer a memória de Davi, quem Davi era. Presta atenção, querido. Davi, querido, quando dava de cara com o inimigo, ele destruía, porque o Senhor entrava com ele. Amém. Deixa eu falar um negócio para você. Deus, quando manda, querido, até o diabo obedece. Amém. Deus te ama, igreja. Amém. Deus não quer que nada de mal aconteça com você. Não há, querido, tentação ou provação que venha sobre a tua vida que Deus não te dê um escape. Como é que você sabe, pastor? A palavra diz. Deus mostra para você, Deus fala com você. O problema está, os meus ouvidos estão abertos, eu estou escutando, os meus olhos estão vendo aquilo que Deus está me mostrando, ou os meus olhos só conseguem ver isso aqui que está ao meu redor? Você está conseguindo entender, igreja? Amém, queridos? Então presta atenção, porque mesmo com isso sendo falado a Davi, Davi insiste, querido, em ir. Olha o que é que diz no versículo 8. Então Davi disse a Quis, porém, que fiz eu? Ou que achaste no teu servo? Davi já tomou posse, sou servo teu. O que achaste no teu servo desde o dia e que entrei para o teu serviço até hoje, para que não vá pelejar contra os inimigos do rei, meu senhor? Olha só, querido. Presta bem atenção. Amado, quando você toma partido no terreno do inimigo, quando você toma partido, a tua visão muda. E você começa a lutar, querido, de maneira errada, no terreno do inimigo, confiando nas pessoas erradas. Você sabe o que acontece? Há um perigo tremendo aí, querido. Há um perigo tremendo. Porque a tendência é a gente olhar para o nosso umbigo. E aí eu começo a esquecer da minha casa. Eu começo a esquecer daqueles que estão ao meu redor. Presta atenção. Davi estava indo, querido, guerrear contra o povo dele. Preste bem atenção nisso. Sabe o que acontece? Ele sai de Ziclag, deixa lá na cidade, ele com seus homens, eles deixam na cidade seus filhos, suas mulheres, suas famílias, tudo lá, querido, seus companheiros, tudo lá. E eles vão para ir numa batalha que não era para eles entrarem, querido. Como é que você vai entrar numa batalha, querido, contra Deus, a favor do inimigo? Presta atenção, meu amado. Presta atenção. Olha o que acontece, amado. Ele vai e abandona tudo. Quando ele volta, você sabe o que acontece? A cidade está assolada, destruída. Um povo que eram os amalequitas, amado, tinham destruído tudo. E agora, diante daquela situação, Davi olha para aqueles homens que ele tinha relacionamento maravilhoso e excelente com aqueles homens. Agora Davi, querido, está diante daqueles homens estão a ponto de começar uma rebelião contra Davi. Olha o que diz 1 Samuel 30, 6a. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura. Amado, Davi tinha um relacionamento maravilhoso com o povo, e o povo agora está pensando em apedrejar Davi, querido. Presta atenção. Isso tem acontecido, querido,
isso tem acontecido dentro das igrejas. Líderes, querido, que têm conduzido o povo no local errado. E o diabo tem entrado e tem massacrado as famílias. Presta atenção, igreja. Líderes que se levantam dentro da igreja para ser cooperadores na obra com o pastor. E começam, querido, a caminhar com aquele grupo, direcionando aquele grupo para o caminho errado. Quando volta, a sua casa está destruída. O GE é arrebentado, querido. Presta atenção. Reino de Deus, querido, é coisa para valente. Reino de Deus não é brincadeira. Você está conseguindo entender, querido? Amém. Preste bem atenção. Às vezes, querido, nas lutas para conseguir nossos objetivos, a qualquer preço, muitas vezes esquecemos da nossa casa. A gente tem que entender isso. Igreja, querido, a gente tem aprendido que a palavra para a igreja, no grego essa palavra é eclésia. E eclésia quer dizer assembleia tirada de dentro para fora. Amado, presta atenção, você não pode fazer nada. Começa na tua casa. Amém. Começa na tua casa, começa na tua família, com o teu cônjuge, com teus filhos, querido. E aí você vai para Samaria, Judéia e vai até os confins da terra. Mas se a tua casa não estiver em ordem, querido, se você vez por outra não voltar à tua casa e não ajeitar um negócio, meu amado, vira bagunça. E o inimigo toma vantagem. Quando você vê, você já está enredado. Teus filhos estão caminhando para um lado, teu cônjuge para o outro, e você perdido sem saber o que fazer, e começa a desviar e colocar tua confiança nos homens e nas coisas, para poder salvar a tua família. Você está conseguindo entender, igreja? Amém. Então presta atenção, porque nesse momento aqui, a ficha cai. Davi foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus, porque apesar dos erros, que a Bíblia cita os erros de Davi, apesar dos erros, o que esse homem fazia quando ele via, querido, que ele estava numa certa situação, que ele tinha perdido as estribeiras, que ele tinha desviado o foco dele, o que esse homem faz, querido, é buscar o Senhor. O que esse homem faz é buscar o Senhor. E aí, querido, quando você busca o Senhor, você começa, amado, a restaurar os relacionamentos, porque começa em Deus. Você tem que voltar onde caiu, querido. Você tem que voltar onde você começou tudo, onde você esqueceu tudo para trás. Amém. Você está entendendo, amado? Amém. E a primeira coisa que Davi faz, sabe o que é? Agora, querido, ele não vai para a caverna. Agora, meu amado, ele não vai buscar no rei Aquis ou em qualquer outro rei. Ele não vai buscar força em lugar nenhum. Sabe o que ele busca força? Ele busca fortalecer-se no Senhor. Agora ele busca na fonte certa. Agora ele busca na fonte correta. 1 Samuel 36 diz: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Amado, na Nova Versão Internacional, esse pedaço final diz assim: Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Amado, você só vai conseguir se fortalecer no Senhor. Presta atenção, você pode ir, querido, para a melhor academia do mundo. Não vai te dar força, querido, para você se levantar e combater contra a tua casa, contra a tua família, querido. Em prol disso, para que a tua família se levante, seja restaurada. Um casamento e uma família, querido, firme e firmada no Senhor. Você está conseguindo entender, igreja? Amém. Amém, queridos? Tem que se fortalecer no Senhor. E presta atenção, quando você for buscar fortalecimento no Senhor, você tem que consultá-lo. Tem que falar assim: Senhor, o que eu faço aqui? Busque direcionamento no Senhor, querido. Amém. Falei de semana passada, volto a dizer essa semana. A Bíblia é um livro completo. Fala de todos os assuntos que você possa imaginar. Pastor, não sei como é que eu faço com minhas finanças, estou com problema. A Bíblia fala de finanças, querido. A Bíblia fala de casamento, relacionamento de pai com filho, filho com pai.
Você já tem relacionamento íntimo entre casal. A Bíblia fala de tudo. É um livro completo, querido. Você está entendendo? Portanto, amado, a fonte é buscar no Senhor, consultá-lo. E Davi faz isso, querido. 1 Samuel 30, versículo 7, disse Davi a Abiatar. Olha só, agora ele procura o sacerdote. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi o Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Agora presta atenção, querido, quando você consultar o Senhor, querido, presta atenção, tem que ter disposição para obedecer. Amém. Muitas vezes eu busco o Senhor, eu busco conselho dentro da igreja, porque a palavra diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Deus te dá um direcionamento e você não obedece. Deus fala contigo, querido, e você não obedece. Não, veja bem, pastor, eu obedeci depois de 3 semanas. Amado, deixa eu falar um negócio para você. Obediência demorada é desobediência. Tem que ter disposição, querido, para obedecer. Deus falou, obedeça. A palavra diz: falou Deus uma vez, e eu escutei quantas? 2, querido. Tem gente que Deus fala 2.550 vezes e o cara não escuta nenhuma. Você está entendendo, querido? Tem que ter disposição para obedecer. Logo após Deus dar esse direcionamento para ele, querido, olha o que é que Davi faz. 1 Samuel 30, 9 a parte A diz: partiu, pois, Davi, ele e os seus 600 homens que com ele se achavam. Presta atenção, esses homens estavam querendo apedrejar Davi. Primeiro relacionamento, querido, que Davi restaura o relacionamento dele com Deus. Ele falou assim: Deus, eu reconheço que eu busquei agora, até agora eu busquei na fonte errada. Agora, Senhor, eu quero restaurar isso aqui, o que é que eu faço? Quando Deus fala, querido, e dá o direcionamento, os 600 agora colocam Davi de novo. Olha isso, querido. Você está conseguindo entender, igreja? Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então presta atenção, amado. Porque Davi imediatamente usou as forças que Deus tinha renovado ele para obedecer aquilo que o Senhor tinha feito. Tem gente que Deus renova as forças, e renova as forças quando ele está renovado para falar mal. Que falar mal, querido? Se levanta como um guerreiro do Senhor, se levanta como um valente, perdoa aqueles que têm que perdoar. Amém, Jesus. Se levanta como alguém mais do que vencedor. Amém, amados? E quando você sair, querido, para obedecer, preste atenção, persevere. Persevere, querido, porque você vai encontrar dificuldades no caminho. Persevere, persevere. 1 Samuel 30, 10 diz assim: Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois os 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Bessor. Amado, Deus restaura tudo o que tinha sido roubado e mais. Meu amado, quando você volta à fonte de águas vivas, quando você retorna, querido, à sombra do Onipotente, quando você retorna para debaixo da potente e poderosa mão de Deus, Deus quando restaura, Deus quando restitui, Ele não dá só o que você perdeu não, querido. Ele restitui o que você perdeu e muito mais. Você está conseguindo entender, igreja? Amém. Então presta atenção, o que acontece? 1 Samuel 30, versículo 11 diz: acharam no campo um homem egípcio e trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de uma amalequita. Vocês lembram do povo que deu contra o povo de Davi? Foi esse povo aqui, querido. Davi estava diante de um homem que fazia parte de um povo inimigo agora. A Bíblia diz assim, olha o que Jesus nos ensina: se o teu inimigo tiver fome, dá de comer.
Se ele tiver sede, você dá de beber. Porque você fazendo isso, você vai amontoar a brasa viva na sua cabeça. Se você sabe que tem que fazer o bem e não faz, você está pecando. A Bíblia diz, não retribua o mal com o mal, mas retribua o mal com o bem. E olha o que é que Davi faz com esse homem. Presta atenção. Respondeu o moço egípcio, sou servo de um amalequita. O meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas, contra o território de Judá, contra o lado sul de Caleb, e pusemos fogo aonde, queridos? Ziclag, a cidade de só, querido. Versículo 15, disse-lhe Davi, poderias descendo guiar-me a esse bando? Respondeu, jura-me por Deus, que não matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. E descendo guiou, eis que estava espalhado sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que montados em camelo fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos nem filhas, nem o despojo, nada do que lhes havia tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam, este é o despojo de Davi. Querido, Deus restitui muito mais, e ainda coloca, querido, Davi no seu lugar, onde ele nunca deveria ter saído. Restitui, querido, a posição de Davi de líder daquele povo. Presta atenção, um povo que há um tempo atrás estava querendo apedrejar Davi, amado. Quando você retorna ao Senhor, e você começa, querido, a restaurar o seu relacionamento com Ele, Deus começa a fazer tudo e começa a restituição. Começa a restauração, restituição. Restauração, restituição. Restauração, restituição. Amém. Amém, queridos? Ele vai fazendo isso. Ele vai fazendo. Ele vai fazendo. Mas presta atenção, amado, para você entender. Porque eu vejo algo nesse texto aqui que a gente tem que entender. Que Davi teve. Você quer restauração dos seus relacionamentos, amém? Nas 3 dimensões, está fraco. Você quer restauração nas 3 dimensões, amém? Amém. Oh, glória! Glória a Deus! Então presta atenção, querido. Primeira coisa, para que você saia daqui com algo prático, tem que ter misericórdia. Você tem que ser alguém misericordioso, meu amado. O escravo egípcio, na verdade, ele confessa, como nós vimos, que ele pertencia ao grupo que tinha posto fogo em Ziclag. Sabe o que Davi faz? O alimenta. Por Davi ter tido misericórdia desse homem, você sabe em que Deus transforma esse homem? Você tem ideia? Um instrumento nas mãos de Deus para guiar Davi e seu povo até os inimigos. Olha o que Deus faz, querido. Normalmente quando a gente dá de cara o inimigo, a gente quer dar logo na orelha, não é verdade? Tem que ter sabedoria, igreja. Tem que ter sabedoria. Você está conseguindo entender? Tem que parar e pensar. Se o teu inimigo tiver fome, dá ele de comer, dá ele de beber. E ele pode ser um instrumento nas mãos de Deus para te ajudar. Amém. Tenha misericórdia, assim como o Senhor tem misericórdia da tua vida e da minha um dia. E continua tendo. Porque a palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre nossa vida, porque se não fosse isso, nós já teríamos sido fulminados há muito tempo. Você está entendendo, querido? Amém? Segunda coisa, querido, que tem que ter é o seguinte: você tem que ter justiça. Não entendi, pastor. Justiça, a gente sabe que essa palavra é tserkenu, não é verdade? Isso quer dizer modelo de Deus. Justiça é modelo de Deus. Então presta atenção, amado. 1 Samuel 30.
O versículo 21 diz assim: chegando Davi aos 200 homens que de cansado que estavam não o puderam seguir e ficaram no ribeiro de Bessó, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. Davi, aproximando-se destes, os saudou cordialmente. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos despojo que salvamos. Cada um, porém, leve sua mulher, seus filhos e se vá embora. Porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com os que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou nas nossas mãos o bando que contra nós vinha. Quem vos daria ouvido nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem, receberão partes iguais. Querido, Deus não faz distinção. Então Davi, querido, com o modelo de Deus, também não podia fazer distinção, querido. Presta atenção. Presta atenção, não pode ter distinção. Tem que ser partes iguais. Tem que ser partes iguais. Às vezes estou dentro da igreja, é aquele irmãozinho que dá menos trabalho, sabe? Aí eu me dou para aquele irmãozinho. O outro que dá muito trabalho eu faço distinção. Por quê, querido? Presta atenção, igreja. Presta atenção. Que Deus está querendo falar com vocês e comigo. Então, amado, nós vimos que a primeira coisa é ter misericórdia. A segunda, seguir o modelo de Deus. Terceira coisa, amado, reconhecer que a honra só pertence ao Senhor. Reconhecer que a honra só pertence a Ele. 1 Samuel 30, 23b. O Senhor que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha. Ou seja, houve um reconhecimento de quem fez aquilo tudo foi quem? O Senhor. Tem que dar honra a quem tem honra, querido. Você tem que falar: foi Deus que fez. Tem pessoas, amado, que Deus faz um milagre tremendo e a pessoa, alguns reclamam ainda. Oh, mas foi só isso? Que só isso, querido? Outros falam assim: tá vendo? Mas eu sou bom mesmo. Rapaz, eu sou tão bom que o negócio funcionou. A honra e a glória é dele, querido. Deixa eu falar um negócio para você. Deus não divide honra nem glória com ninguém. A honra e a glória é para ser entregue nas mãos dele. Amém, igreja? Glória a Deus. Quarta coisa que a gente tem que ter: graça para com aqueles que exercem a autoridade. Presta atenção, querido. Tenha um coração grato com aqueles que são seus líderes. Honrem aqueles que são seus líderes, que têm sido usados como instrumento de Deus na sua vida. Você está entendendo? Assim como vocês têm líderes sobre vocês, imposto por Deus, eu também tenho líderes, eu e minha esposa, sobre nossas vidas, impostos por Deus. Eu tenho que ter um coração grato, querido. Você quer ver o que Davi faz? 1 Samuel 30, 26 diz assim: chegando Davi a Ziclag, enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: eis para vós outros um presente do despojo dos inimigos do Senhor. Olha só, querido. Tem gente, amado, que na hora da luta procura liderança, pede cobertura, pede oração, ora por isso, ora para aquilo, ora não sei o que e tal. Quando obtém a vitória, fica calado. Que isso, amado? Volta lá, querido. Olha, aquele dia nós oramos, Deus fez, Deus se moveu, o Senhor fez. Presta atenção. Aí eu me calo. Aí a princípio, a aparência é que eu não estou com luta, ou as lutas não estão muito, sabe? Aí eu nem procuro minha liderança, não quero nem saber.
Aí quando o sapato aperta, eu busco. Aí vira aquele crente 6 horas. Sabe como é que é o crente 6 horas? É aquele assim, 6 horas por mim. Sabe? 6 horas por mim, pronto. Aí Deus se move e faz. Pela graça e a misericórdia dele, ele se move e faz. Aí sabe o que acontece? Sua liderança não fica sabendo. Se a sua liderança não for atrás, querido, perguntar a você, e aí, querido, como é que foi? Olha só, eu já ia me esquecendo. Que já ia esquecendo, querido. Você está conseguindo entender, mano? Então diga assim, querido. Primeira coisa. Diga assim, ter misericórdia. Segunda coisa. Resplandecer o modelo de Deus. Terceira coisa. Reconhecer que a honra pertence ao Senhor. Quarta coisa. Ter um coração grato para com as autoridades. Amém, queridos? Davi toma esse posicionamento. Você sabe o que acontece, amado, no capítulo seguinte, desse que nós estamos lendo? Você tem ideia? O que acontece no capítulo seguinte é que Saul, querido, ele é apertado, pelos filisteus, por todos os lados. Se suicida. E Davi, querido, assume o reinado. Davi é ungido rei. Amém. Davi então começa a reinar. Presta atenção, igreja. Pode ser que nessa caminhada tenha acontecido algo. Pode ter tido muita perda aí. Deus está querendo restituir. Só que existe um caminho de volta. Vamos ficar de pé, queridos? Eu quero orar por vocês.